Você está no show da Conmebol Libertadores dos campeões da Conmebol Libertadores masculina e feminina. Seja muito bem-vindo, eu sou Marcelo Azam, prazer estar com vocês aqui para lembrar de tudo que mais importante rolou com os títulos do Flamengo, campeão em cima do Atlético Paranaense, e também do Palmeiras, campeão inédito na Conmebol Libertadores feminina. E de volta aos estúdios depois de um longo inverno, claro que eu não estaria sozinho, hoje com a companhia da dupla que fez história em Guayaquil, Bianca Molina e Day Natali. Hello! Bom demais. Já encaminhando esse nosso final de temporada, pós-finais, né? Os momentos mais esperados. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom estar aqui. A gente sempre fala que o estúdio é bem bonito. E a gente tava com saudade do Razan também, né? Vamos falar a verdade. Depois de um longo período Guayaquil, ele também tava lá na feminina. Mas, enfim, finalmente temos o campeão da Conmebol Libertadores. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Estamos unidos outra vez no QG, nos estúdios luxuosos da Conmebol Libertadores outra vez. Elas estavam mandando mensagem, queria ficar fazendo chamada de vídeo lá em Guayaquil. Ai, Azam, vem aqui, cadê você? Não sei o quê. Eu falei, calma, a gente tá narrando aqui a feminina. Tá, vocês estão me atrapalhando um pouquinho, mas de boa, foi tudo certo. Tudo bem lá com vocês? Bom demais, tudo ótimo. E sempre o lado bairrista, né? Mais uma vez temos campeões brasileiros aí na Conmebol Libertadores masculina e feminina. Esse lado dá uma pesadinha, até porque lá em Guayaquil a gente teve mais um momento de dividir os nossos dias de trabalho com os nossos colegas argentinos, paraguaios e tudo mais. Então, com licença. É isso, Brasa tá on, a gente não cansa de falar, até mesmo na final. A gente tava ao vivo, na verdade, quando, enfim, o Palmeiras sagrou campeão da Libertadores feminina. E mais uma vez, o Brasa tá on, o Palmeiras, enfim, passou o carro no Boca Juniors, uma grande partida. E do Flamengo, o Atlético Paranaense foi mais equilibrado, né? Mas ainda assim, mais um campeão brasileiro na Conmebol Libertadores. E vocês estavam falando, eu acabei de pensar agora que a gente tem domínio brasileiro na masculina e na feminina. Nos últimos 4 anos, Palmeiras e Flamengo ganharam 2 títulos cada. E na feminina, o Corinthians 2 vezes, Ferroviário e o Palmeiras. Então, os últimos 4 títulos brasileiros, tanto na masculina quanto na feminina. A gente está vendo imagens aqui do estádio onde vocês estiveram, muito bonito, aliás. Como é que estava o ambiente, aproveitando para saber um pouquinho de vocês que estiveram lá de perto e vivenciaram tudo isso? Um momento histórico para a torcida do Flamengo, claro, para também da do Furacão, Bibi e Day. Olha, eu acho que primeiro vamos falar do calor, é uma coisa que uma tecla que a gente bateu muito lá, enfim, durante os nossos programas. Que a gente adora. A gente tava feliz, por exemplo. Essa blusa aqui que eu tô usando, jamais usaria em Guayaquil, tava muito calor. Mas o povo equatoriano também recebeu a gente muito bem. E todos eles tinham muita curiosidade de saber o que a gente estava achando, obviamente, da cidade, do futebol equatoriano, como que é da comida. Então era uma pergunta que sempre faziam pra gente, né? Vários, assim, jornalistas de lá, locais, e todos também muito apaixonados pela Libertadores. A gente gravou alguns conteúdos até falando, né, porque tanto o Barcelona de Guayaquil quanto o Emelec não tem Conmebol Libertadores, nunca conquistaram, mas ainda assim, todos eles, enfim, sabem da importância da Liberta também, enfim, gostam muito da competição, então a gente sentiu bastante isso, né? Eu acho que um ponto a ser bem exaltado, e tu dividiste comigo a cobertura em Montevidéu e também em Córdoba, é essa aproximação do povo local. Eu não tinha vivido isso de forma tão intensa nessas outras situações de finais únicas. O pessoal de Guayaquil realmente abraçou, tanto que a gente teve recorde de público na Embaixada del Intia, que é a FanFest, né? Filas, mais de quilômetros de filas no último dia, porque todo mundo queria estar ali, todo mundo queria participar. Como a Day falou, na cidade de Guayaquil não tem título de Conmebol Libertadores, né? Nem Emelec, nem Barcelona de Guayaquil, mas o museu dos 2 clubes reserva um espaço todo especial para a competição, para citar os momentos em que os times estiveram presentes na competição. O Barcelona de Guayaquil de forma ainda um pouco mais gloriosa, né, porque chegou a 2 finais, mas o Emelec que chegou só a uma semifinal e lá em 1995, há 27 anos. Então, legal entender que eles realmente vivem um futebol muito parecido como o Brasil vive, tanto que a gente está em ano de Copa do Mundo e o Equador é uma das 4 seleções sul-americanas que estarão no Catar, e eles vivem também, tipo, em horário comercial, é folga, e torcem para o jogo ser cada vez mais cedo, para trabalhar cada vez menos e curtir esse clima de jogo, e um clima que a gente pôde ver, tanto que a gente viu no estádio muitas camisas amarelas da seleção equatoriana e também do Barcelona de Guayaquil. Então eu acho que esse é o principal ponto positivo, Azam. Eu tinha muita dúvida de como seria uma final em Guayaquil, né?
pelas questões de segurança, pelas questões anímicas, políticas, que a gente sabe que nesses momentos elas acabam interferindo de alguma forma, mas eu confesso que eu me surpreendi, foi tudo muito positivo, foi uma grande experiência para nós e certamente para o povo local. Para ilustrar um pouco mais essa nossa resenha, vamos dar uma olhada nos melhores momentos da decisão. Vitória por 1-0. Na decisão rubro-negro, o Flamengo venceu por 1-0 o Atlético Paranaense. Enquanto a gente vai vendo e comentando em cima disso, é claro que não tem como deixar de falar da decisão, mais uma vez, com o Gabigol aparecendo. A gente vai, inclusive, mostrar depois um material especial a respeito do Gabriel Barbosa, que mais uma vez decidiu. Mas no começo do jogo a gente vê, por exemplo, o Atlético Paranaense chegando com perigo, fazendo o Santos, ex-Furacão, trabalhar. Então não foi aquela coisa que tinha um favoritismo claro do Flamengo, mas no começo do jogo teve trocação, né, Dai, Bibi? Não, teve muito, assim, acho que primeiro, falando um pouquinho dos torcedores, né, que, enfim, ao longo da semana, a gente chegou uma semana antes, e aí, enfim, o Guayaquil já estava ficando com as cores rubro-negras, tanto do Flamengo quanto do Atlético, e a torcida do Flamengo muito empolgada, muito, enfim, vai ser 3-0, a gente escutou vários palpites, assim, muito altos. E aí, durante o jogo, obviamente, o começo foi bem pegado, assim, e as coisas começaram a mudar depois da expulsão do Pedro Henrique, A gente acabou de ver, inclusive. A gente acabou de ver. E aí é o gol já. Aí o gol do Gabigol também decisivo em mais uma final de Conmebol Libertadores, mas o começo foi bem pegado e depois da expulsão, acho que todo mundo já ficou meio, é difícil, né? Frear esse Flamengo que a gente sabe que é matador com esse ataque, a gente conseguiu ver mais uma vez, mais uma oportunidade, e aí com a expulsão do Pedro Henrique, as coisas começaram a mudar, e aí o Atlético Paranaense começou a só segurar o jogo, né? Não tinha muito o que fazer também. E aí, mais um título pro Flamengo e mais uma partidaça também do Gabigol com esse gol. Eu acho que algumas coisas. O Filipão, ele preparou um time pronto para jogar contra esse Flamengo e, como tu bem disseste, a gente viu um Atlético Paranaense jogando de igual para igual, um Atlético Paranaense que demonstrou nos primeiros 30 minutos, especialmente de jogo, que ia vender caro uma possível derrota numa final de Conmebol Libertadores. É difícil a gente colocar um personagem só como vilão, né? Como a gente tem facilidade de colocar um como herói. Mas o Pedro Henrique, ele foi de fato um personagem negativo para esse Atlético Paranaense. Foi uma expulsão boba, né? O famoso cabaçou, eu nem sei conjugar esse verbo. Ele foi guri. Garoto. O moleque foi juvenil, foi guri. Porque uma expulsão naquele momento de jogo abalou o Atlético, a gente sabe que faz diferença. E pro lado do Flamengo, o enredo foi melhor do que esperado, porque às vezes o time não tem a velocidade de aproveitar um momento de baixa emocional do adversário, e o Flamengo conseguiu, tanto que acontece a expulsão e logo em seguida já vem o gol do Flamengo, que aí muda totalmente o cenário, tem uma derrubada ainda maior do Atlético Paranaense e um aumento de emocional positivo mesmo pro lado do Flamengo. E aí também a gente tem que colocar que o Filipão fez algumas escolhas questionáveis de substituição e também de tempo de substituição. Alguns jogadores, como o Terans, por exemplo, que a gente imaginava que seria titular, não foi nenhum dos dois primeiros a entrarem em campo no segundo tempo. Então, a gente já viu situações, por exemplo, o Palmeiras diante do Atlético Mineiro, teve um jogador expulso e não mexeu imediatamente. Às vezes acontece e às vezes dá certo, mas o Filipão podia já ter mexido no time logo em seguida da expulsão, ter tentado segurar pelo menos os últimos minutos ali desse primeiro tempo. Foi uma grande final, mas a gente tem que dizer que ela passou por alguns personagens. De um lado, Pedro Henrique e Filipão, e do outro lado, Everton Ribeiro e Gabigol. Eu esperava um pouco mais desse jogo, mas eu acho que pela expulsão a gente acabou perdendo mais de técnica, porque aí no segundo tempo, ainda que o Atlético tenha dado um abafo no Flamengo no finalzinho do jogo, foi um jogo diferente, né? Claro, com certeza. Já tinha um favoritismo claro do Flamengo pelo elenco e pela campanha, campeão invicto, praticamente só com um empate, né, durante toda a competição, tudo o resto vitória, e amassou no mata-mata, só 100% de aproveitamento durante a parte decisiva da competição, com uma expulsão, um jogador a mais, isso ficou ainda mais latente. A gente vai ver agora gols do Gabigol nas finais de Conmebol Libertadores, enquanto a gente lembra mais uma vez essa decisão, ele faz o gol no cruzamento na grande jogada do Everton Ribeiro, e ele está lá no lugar certo para decidir, e nas outras duas finais, mesmo com a derrota contra o Palmeiras, ele faz o gol dele também, e também contra o River Plate em Lima, inesquecível a virada com 2 gols do Gabigol, 4 gols em 3 finais de Conmebol Libertadores. E aí tem um detalhe não é bastidor, mas eu, na hora que a gente estava fazendo uma entrevista para o Media Day, eu não tinha notado, confesso, e fui perceber só depois, quando começou a repercussão, depois que a gente publicou os conteúdos nas redes oficiais aqui da Conmebol Libertadores. A gente fez o Media Day no Atlético Paranaense e no Flamengo, que é aquele dia em onde a gente vai
conversar, produzir conteúdos, vídeos. Agora a gente está vendo imagens da final em Montevidéu, o Gabigol fazendo o gol de empate no Estádio Centenário, depois tem o gol do Daverson na prorrogação definindo 2-1. No Media Day do Atlético Paranaense, a gente fez entrevistas em duplas, assim como a gente fez também com o Flamengo nos podcasts, eu e Yara Fantoni. Agora imagens de Lima, a virada para cima do River Plate. E aí uma das duplas foi Pedro Henrique, e a gente conversou com ele durante o podcast. E num determinado momento, quando eu falei para eles, como é que é para vocês que são jogadores que ficam na defesa, olhar para o outro lado e ver que tem Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Como é que faz para parar esses caras? Porque é um poder de ataque muito grande. E na resposta eu não percebi na hora, juro para vocês. Ele fala, realmente é complicado. Eu acho que principalmente Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro vivem um momento especial. E ele não cita o Gabigol. E a gente fez essa entrevista, acho que foi em outubro, ou agosto, setembro, não vou lembrar exatamente qual foi a data. Mas ele não cita o Gabigol, mas na hora eu nem percebi. E aí nos comentários, as pessoas que estavam vendo, tá menosprezando o Gabigol, não sei o quê, mas eu não entendi dessa maneira. Eu acho que ele só enxergava nos outros três um momento melhor. E foi justamente o Gabigol quem decide a final e faz o gol, e ele, por consequência, também, pelo lado negativo, acaba sendo expulso e influenciando para o lado ruim, claro, para o Atlético Paranaense. Eu não enxerguei como um menosprezo, mas foi algo que chamou a atenção das pessoas que viram depois nos comentários e depois só por causa dos comentários que eu reparei. Eu também não enxergo como um menosprezo, porque o Gabigol chega nessa reta final de Conmebol Libertadores não mais como a estrela da competição, nem desse Flamengo. Porque o Pedro, numa grande fase, o goleador do Flamengo, o goleador dessa edição da Conmebol Libertadores, o Arrascaeta é um craque, a gente sabe, dispensa comentários, e o Everton Ribeiro numa crescente também. Porque o Everton Ribeiro teve uma temporada de 2021 muito questionável, e ele começa justamente na fase de grupos, no jogo contra o Sporting Cristal, a voltar a ser aquele Everton Ribeiro que o torcedor flamenguista já tinha se acostumado. Então eu não vejo como um menosprezo ao Gabigol. É uma realidade. Naquele momento ele não era o grande nome, mas o Gabigol é um grande centroavante, ele é um grande atacante que na hora decisiva ele vai aparecer. Ele é um cara que nas últimas temporadas ele vem se destacando por ser decisivo, ainda que agora em 2022 ele não seja o grande goleador. Ele mesmo falou que ele aprendeu a ser um outro Gabigol, um Gabigol que serve, um Gabigol que ajuda mais na construção das jogadas. Mas eu vou fazer uma menção aqui. Quando a gente divulgou os 5 finalistas do prêmio da Bridgestone, do Anel, para o melhor jogador do torneio, a gente fez um vídeo especial lá de Guayaquil, falando sobre Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro pelo lado do Flamengo, Terans e Vitor Roque pelo lado do Atlético Paranaense. Uma amiga nossa, Letícia Marques, jornalista hoje do Globoesporte.com, ela respondeu e disse, quem vai fazer o gol da final, o gol do título, é o Gabigol. Engraçado, ele não tá nessa lista. Porque, de fato, tu imaginas, uma lista tão importante, né, renomada como essa, não apareceu o Gabigol? Não é o Pedro Henrique que tá menosprezando ele. O cenário da construção da campanha do Flamengo nessa Conmebol Libertadores indicava o Gabigol com menos brilho, digamos assim, mas não apagado, tanto que ele chega e faz um gol numa final de Conmebol Libertadores. Então, só passando um pano aqui pro Pedro Henrique, eu acho que a afirmação dele tem muito a ver com a construção desse Flamengo mesmo ao longo de 2022. E depois a gente conversou com o Gabigol na zona mista. Na temporada passada ele ganhou esse anel, ele tinha feito 11 gols, tinha sido o artilheiro da Conmebol Libertadores e foi escolhido o melhor jogador do torneio. Não foi campeão. Então, tinha feito gol na final, mas um gol que na prática não servia para nada. Então agora ele também entendeu que, talvez eu não tenha sido o grande personagem, protagonista, mas eu fui o campeão, eu fiz mais um golzinho que eu entrei ainda mais na história da competição, porque a do Flamengo ele já tá, né? Então, acho assim, Gabigol não é mais o Gabigol de 2019, que era o nome incontestável do Flamengo, mas ele ainda é um cara que pode fazer muita diferença e é um cara que já tá ali pau a pau para ser disputado com o Zico, se é o maior ou não jogador da história do Flamengo, né? Eu acho que tem outro detalhe importante também, porque diferente de 2019, que o Gabigol era esse cara incontestável ali na frente do Flamengo, até para os torcedores, quando a gente perguntava quem vai fazer gol, quem que vai decidir, era o nome do Pedro que vinha antes, assim, da grande maioria. Obviamente que tem a idolatria pro Gabigol, isso é inquestionável também, mas nesse momento da final, quando a gente perguntava quem que vai fazer o gol, quem que vai decidir, o jogador que você gostaria até que decidisse pro Flamengo, todos falavam Pedro pelo momento, porque ele merece, porque é goleador, porque 12 gols e agora em 13 jogos, né? Então, todos, enfim, falavam isso, de que o Pedro era o cara para decidir. E eu acho que para a autoestima do Gabigol, no sentido de jogador que, enfim, mudou a posição dentro de campo, a forma que ele vem jogando também, e esse, obviamente, brilho do Pedro, que deixou ele um pouco ofuscado,
É importante fazer um gol decisivo numa final. Não ganhou o anel, quem ganhou dessa vez foi o Pedro, mas está ali no topo, entre os jogadores, enfim, mais importantes, decidindo mais uma final para o Flamengo. Eu acho que é mega importante para ele também. Não, e eu acho que ele precisava e ele merecia, porque a gente tem jogadores que sabem viver o clube, né? E o Gabigol, uma identificação bizarra com o Flamengo. Quando a gente tem o jogo entre Flamengo e Atlético na Copa do Brasil, que pode ter sido uma grande virada de chave, que o Flamengo começa um mata-mata perdendo fora de casa, o Gabigol incendeia a torcida falando sobre o inferno que seria o Maracanã. Na disputa de pênaltis entre o Flamengo e o Corinthians, há poucos dias da final da Conmebol Libertadores, que também podia afetar o elenco, o Gabigol cobra o pênalti, pede para a torcida, tipo, calma, que ainda tem coisa para acontecer, e manda a torcida incendiar na reta final das cobranças de penalidades máximas. Então é um cara que ele respira o Flamengo, que ele é... Gente, a Dai falou uma coisa esses dias em off, e é real. Às vezes a gente esquece que o Gabigol foi formado na Vila, que o Gabigol é um menino da Vila, porque a identificação dele com o Flamengo é muito grande. Então eu acho que, além dele precisar, ele merecia mais esse gol em uma final, dessa vez uma final vitoriosa para o Flamengo. Essa entrevista que a gente comentou sobre o Pedro Henrique está disponível no YouTube da Conmebol Libertadores BR, foi uma dupla, ele e o Kelvin. Também acho que a visão dele não é de todo errado, não. Realmente o protagonismo dessa temporada está principalmente no Pedro, porque inclusive ele estava cotado e deve ser convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. É pelo menos a expectativa de todos nesta segunda-feira, a convocação do Tite para o Mundial no Catar. E o Gabigol, isso que vocês estão falando no podcast que a gente gravou antes da decisão, a gente brincou sobre isso, ele falou, ele dando risada. Esse ano eu falei que com o Pedro, deixei ele ser artilheiro, não vou, dessa vez não precisa ser eu não, mas eu quero muito ser campeão. Ele falava muito sobre esse desejo, que ele dizia, ser campeão da Libertadores 2 vezes com a camisa do Flamengo com 26 anos, não vai ser algo normal. E aí eu brinquei com ele justamente sobre isso que vocês acabaram de falar. Falei, o Gabigol é menino da Vila, formado no Santos, mas ele mesmo brinca que é da Gávea. Que aí ele falou, sou de Realengo, não sei o quê. Falei, eu sei que você gosta muito do 013, porque está sempre por lá, mas 013 é o DDD da Baixada Santista, e o 021 é onde ele está agora no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele falou, não, eu gosto muito de Santos, sempre que eu tenho uma folga eu vou para lá, meus pais moram em Santos, mas realmente eu fiquei muito identificado com o Flamengo e foi uma coisa que mexeu muito com ele. A gente percebe isso nas atitudes, porque ele é um cara que vivencia e ele até brinca falando que é criado na Gávea. Então, para a gente ver esse jogador que é tão visceral com a camisa do Flamengo, vamos ver um outro ângulo agora desses gols em decisões de Conmebol Libertadores do Gabigol. 4 gols em 3 finais. Se liga. Dá para ver até na vibração de cada um dos gols, claro, são gols em finais, obviamente você vibra mais porque é um gol em decisão, mas ainda assim ele tem uma coisa diferente, o torcedor se sente um pouco também representado pelo Gabigol dentro de campo, né, Bibi? E o Gabigol a gente fala sobre escrever história e parece que ele está habituado a quebrar recordes e a gente falava sobre essa identificação dele com o Flamengo. Bom, ele com esse gol igualou o Luizão, né? Já é o maior artilheiro brasileiro. Inclusive antes da final a gente fala sobre isso com ele e ele fala espontaneamente.
Durante essa resposta ele fala, não sei o que, ele também posso passar ou igualar o Luizão, ou seja, ele estava ligado nessa Tava ligado. A gente também perguntou pra ele sobre isso na zona mista, e às vezes o jogador fala, não, são números, e ele não, tipo, não, eu tô feliz de entrar cada vez mais pra história da Libertadores e do Flamengo, então ele já entrou na história do Brasil, dentro de Conmebol Libertadores, né, como o maior artilheiro da competição ao lado do Luizão. É também só o Zico, tem que botar nos dedos, né? O terceiro brasileiro a marcar 4 gols em final de Conmebol Libertadores. Tem o Thiago Neves e o próprio Zico. Então, o Gabigol, a gente fala sobre o Gabigol se tornar o maior jogador da história do Flamengo. Não é porque a gente tá enchendo a bola, não, e se embalando por um momento recente, se empolgando, porque de fato ele tá fazendo história, ele tá, lógico que são situações diferentes, são investimentos diferentes, realidades diferentes, a gente sabe disso, mas o cara ganha Campeonato Brasileiro, 2 Conmebol Libertadores, Copa do Brasil, se destaca na artilharia, tem números muito parecidos ao Zico, que era um monstro, e até então era um jogador que parecia inalcançável na história do Flamengo, né, então é realmente um ponto a ser destacado, e o Gabigol é só o terceiro jogador na história da Conmebol Libertadores a marcar em finais, em 3 finais diferentes. Ao lado dele, o Pedro Rocha, histórico. Sempre quando eu leio o Pedro Rocha, me remete ao Pedro Rocha, inclusive saudades. Campeão da Conmebol Sul-Americana com o Atlético Paranaense, campeão com o Grêmio também, anos atrás, mas é o antigo Pedro Rocha e o Alberto Spencer também. Então tu imagina, um cara com 26 anos também já se igualando a outros tantos que fizeram história em Conmebol Libertadores. E quando a gente falou desse momento dele ser um pouco menos protagonista, não brilhar tanto como o principal cara, mas também dá o Gabigol garçom, o Gabigol pifador, ele ainda brincou, mas ainda sou artilheiro do time no ano, hein? Exato. Então ele dá sempre aquela, tô aqui, né? Acho que naquela altura ele tava com um gol ainda à frente, depois chegaram a ficar empatados. Uma disputa, claro, saudável, quem ganha é o Flamengo com o Gabigol e com o Pedro fazendo e cravando tanto. A gente tá falando sobre esse quarteto ofensivo do Flamengo que é tão decisivo, e um cara que a Bibi citou em crescente é o Everton Ribeiro, levou inclusive o prato da Bridgestone ali da Conmebol Libertadores na decisão, e é um dos caras que faz parte, sem dúvida nenhuma, desse ataque poderosíssimo, tanto faz parte que dá assistência para o Gabi, né? Ele tem 6 participações em gols nessa edição da Conmebol Libertadores, 4 gols marcados e 2 assistências. Inclusive, ele começa a fase de grupos marcando gols e sendo um jogador que recordava o torcedor daquele Everton Ribeiro que tanto encantou em 2019. Dias antes da final da Conmebol Libertadores, eu tive uma participação no SBT que era um duelo entre jogadores campeões da Conmebol Sul-Americana com o Atlético Paranaense em 2018 e jogadores campeões brasileiros com o Flamengo em 2020. Era um cara a cara. Escolhe esse ou aquele, esse ou aquele. Quando chegou na hora do meio pra frente, muito difícil não ficar com o quarteto ofensivo do Flamengo, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, ainda que esteja fora de atuação, e também Gabigol. E eu falei do Everton Ribeiro porque eu ainda pago muito pau pra ele. Eu acho que ele é um jogador com muita possibilidade ainda de render bons frutos pro Flamengo. Ele é veloz, ele é criativo, ele tem uma ótima visão de jogo, e acho que essa final de Conmebol Libertadores, ela coroa também a melhora que ele teve ao longo dessa temporada. Ele recebeu o prato de melhor jogador da partida. Ele serviu o Gabigol num gol tão decisivo e importante para a história do clube. E fora que é um cara que vive o Flamengo também. A família dele vive o Flamengo. A Marília decidiu de última hora ir para Guayaquil. Os filhos são xodós da torcida do Flamengo. Eu já não lembro o nome dos filhos, porque daí já é um pouco demais e já não cuido tanto. Mas eles são... Um já tá maiorzinho, o outro tá menorzinho. O menorzinho imita o Gabigol, dança a dancinha do Pedro, mete um ai Pedro. Então, é um cara que também soube viver Flamengo. A gente sabe que não é sempre que esse approach, essa identificação acontece. A do Everton Ribeiro é mais um exemplo de que aconteceu dentro de campo e fora dele também. Não, uma figura nas redes sociais, a esposa dele com o filho fazendo as dancinhas. Acho que até esses dias agora o Flamengo, os jogadores nevaram, né? Todos ficaram platinados. Sim. A esposa do Everton Ribeiro até fez do cabelo do pequenino filho do Everton. Mas o Everton não fez, tu Não fez, né? 2 não fizeram, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Aliás, o que vocês acharam do Davi Luiz? Eu gostei. Gostou? Curtiu? Gostei muito, curti, não? Deixa quieto, vamos pra próxima. O Everton Ribeiro de fato numa crescente. Melhor deixar pra lá. Sobre o Everton Ribeiro, esses dias eu estava conversando com o Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo, e ele falou uma coisa que é verdade. Parece que ele cria uma redoma em volta dele, ninguém consegue chegar perto. Tipo, naturalmente, ninguém consegue tomar a bola dele. Ele tem movimentos muito naturais, realmente é um jogadoraço impressionante. Vocês sabem que nós estamos zoando os hermanos porque estamos enfileirando taças ano após ano agora?
estamos colocando aquele farol. Mas ainda estamos atrás nos títulos por países na Conmebol Libertadores masculina. A gente vai ver, inclusive, isso numa tela agora, para você entender como é que ficou o panorama depois de mais um título do Flamengo. Chegamos a 22 taças, eles ainda têm 25. Tá chegando, Bibi Dai. Tá chegando, eu gosto de ver esse movimento, porque é isso, às vezes a galera mais recente, mais jovem, tipo, não que ela diga isso, fala, nossa, mas só dá Brasil na Conmebol Libertadores, é reparação histórica, tá? A gente tá correndo atrás de décadas nas quais só dava a Argentina, tanto que a gente sempre relembra aqui, né, a prateleira mais alta do futebol brasileiro em Conmebol Libertadores consta 3 taças da competição, a mais alta da Argentina consta 7, então a gente tem uma diferença ainda para os times de lá, mas a gente está chegando. Nos últimos anos eles foram muito bons. Eu gosto, assim, 3 anos. O que são 3 anos? De toda a história de Conmebol Libertadores. 2026, inclusive, ó o cenário. Grava aqui. 2023, 24 e 25, mais 3 brasileiros, nem tô pedindo muita coisa, não, campeões. Nada, não precisa ser final brasileira, mas mais 3 brasileiros. E aí, em 2026, uma final Brasil e Argentina, pra ver tirar se... o tira-teima. Eu gosto disso, eu gosto. Apesar que eu gosto, sou bem fã de decisões entre Brasil e Argentina na Conmebol Libertadores, porque eu acho que deixa tudo mais acentuado. Rivalidade saudável, obviamente, de futebol, entre os países, enfim, dos times, a história também que já teve entre títulos de argentinos em cima da gente, vice-versa. Mas, atualmente, tá bom, vai, esse domínio dos brasileiros também, essas 3 finais. E são times assim, não são, são 3 finais brasileiras, porque é o acaso, não. Na verdade, eu acho que a crescente, a gente viu do Palmeiras, obviamente, nos 2 últimos anos do Flamengo também, aí 2019 também do Flamengo. Então, são times que já estão em alta, times que estão sempre, obviamente, com alguns altos e baixos, vamos dizer, até o Flamengo nesse ano, que não começou a temporada muito bem, mas times que, de fato, se destacam muito no continente, né? Então, não é à toa que o Brasil tá on. Estão rivalizando nas principais taças aqui do Brasil, Flamengo e Palmeiras, e, por consequência, também no continente. E por que não no mundo? Porque tem sido os representantes no Mundial de Clubes aqui do continente. Eu vou pedir para a produção, se puder mostrar mais uma vez essa tela com os títulos por países, porque tem um detalhe que eu acho que é legal chamar a atenção, que é importante. O Brasil tem uma diversidade de campeões, são 10 campeões, você vai contar ali, ó. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Inter, Galo, Corinthians e Vasco. E a Argentina tem menos campeões, mas mais concentrado com mais taças. Tanto que, se você pegar o top 5 de maiores campeões da história da Conmebol Libertadores, não tem nenhum brasileiro, porque os que mais foram campeões, os brasileiros, é o clube do quem tem mais, tem 3, que agora tem o Flamengo junto com o Grêmio, com o Palmeiras, com o Santos e também com o São Paulo. Então, os maiores campeões da história, o top 5, não tem brasileiro. Tem argentino, tem uruguaio, mas brasileiro não tem. Mas a gente tem essa diversidade muito maior, também por consequência do tamanho do nosso país. É quase um continente num país só. O Brasil é gigantesco, daria para ser um continente só ele. Então dá para explicar um pouquinho melhor essa diversidade de taças. Por isso, talvez, a gente tenha tantos campeões diferentes, mas não tantas taças assim. Ô, Azan, e essa prateleira aí dos quem tem mais tem 3, até 2017 ela era composta por 2 times só, né? Por São Paulo e por Santos. Esse destaque brasileiro na Conmebol Libertadores começou a dar uma enchidinha maior. Em 2017, o Grêmio conquista a sua 3ª, e aí passa a compor ali do lado de São Paulo e Santos. Em 2019, o Flamengo conquista a sua 2ª, agora em 22 a sua 3ª, aparece ali também. E o Palmeiras enfilera 2, né? Em 2020 e em 2021, tinha uma de 1999. Então, pra gente também é melhor, né? Porque, claro que para São Paulinos e Santistas era maneiro, era legal, só tá os 2 ali. Mas eu gosto de ver, é isso que tu falaste, na Argentina, se tu pegares os 3 que tem mais títulos, não dá os nossos que tem 3, porque eles têm muitas mais conquistas de Conmebol Libertadores. Eu, particularmente, fico feliz e pensando em quem mais pode vir a ser tri num momento imediato. Internacional tem 2. Cruzeiro tem 2. Voltando. Mas Cruzeiro num imediato não conseguiria, né? Já está cravado em 2023. Já está presente na Conmebol Libertadores feminina e masculina, inclusive, na fase de grupos. Então é mais um time aí que, de repente, pode aparecer nessa prateleirinha tão disputada. No top 3 ali dos maiores campeões, Independente com 7, Boca com 6, Peñarol tem 5 taças. Então são times argentinos e uruguaio que dominam a Conmebol Libertadores masculina. A gente falou muito do Pedro, do Gabigol, os artilheiros dessa edição. O principal goleador foi o Pedro, justamente. Ai, Pedro! Nunca se ouviu tanto essa música paródia. O Pedro, quase o dobro do segundo colocado.
que tem empate entre Rafael Navarro, Rony. O Rafael Navarro está aí nessa lista, é um pouco curioso, né? Porque por causa daqueles gols nas goleadas que o Palmeiras fez, principalmente na fase de grupos, e o Lucas Hanson do Vélez. Depois vem Gabi, Rafael Veiga, o Rodrigues e o Julián Álvares, que já nem está mais no River Plate. River Plate que não terá mais Galhardo, terminou uma era gigantesca. O treinador vai sair, já anunciou no final da temporada, então também é uma expectativa ver como é que vai ser esse River pós-Galhardo, depois de tanto tempo brigando entre semis, decisões. Nesse ano ficou já no meio do caminho bem antes. Como é que vai ser o River pós-Galhardo? Deve ter talvez uma ressaca aí, o River que tem 4 taças de Conmebol Libertadores. E falando sobre o River, o Julián Álvares, ele... Bom, se o Navarro tá aí por causa de uma boa fase de grupos do Palmeiras, um jogo. O Julián Álvares tá aí por causa de um jogo, uma goleada do River Plate, e ele marcou 6 vezes. Então é curioso, porque é um recorte, mas não necessariamente ele explica o que foi a atuação do jogador ao longo da Conmebol Libertadores. O do Pedro, sim, porque o Pedro ele faz 9 gols só no momento de mata-mata, então são 9 gols decisivos para o Flamengo chegar até a final da Conmebol Libertadores, e balança as redes 12 vezes em 13 jogos. Então não é à toa que ele é o artilheiro, porque ele é o que teve mais equilíbrio em termos de participação em partidas e bola na rede, né? Mas também teve o jogo, né, contra o Tolima nas oitavas também, que o Pedro deu uma despontada nessa artilharia aí, e aí foi tendo mais gols decisivos ao longo do mata-mata, mas os números são bem impressionantes mesmo, porque 12-7 do Navarro é uma diferença bem grande, e tendo também o dobro de gols do Gabigol, né? Enfim, com 6 também. Então dá pra ver também o momento do Flamengo, o momento desses dois jogadores, só com essa tabela que a gente tá mostrando aí. Números impressionantes, como a campanha do Flamengo no geral, o invicto, repetindo o Corinthians, que fez em 2012 um outro brasileiro que conseguiu o título de forma invicta, mas o Flamengo com praticamente 100% de aproveitamento. Foram 12 vitórias e um empate, e no mata-mata é um absurdo, né? Porque só ganhou, passa o carro em cima do Tolima, vence o Corinthians com autoridade, vence o Vélez com muita autoridade. A menor diferença foi justamente na final, talvez também por ser um jogo único, mais nervoso, vence por 1-0 o Atlético Paranaense, mas é incontestável a campanha deste Flamengo, campeão da Conmebol Libertadores, e agora 3 vezes com títulos na sua galeria preciosa, que vem aumentando nas últimas temporadas. Eu vi até uma arte esses dias comparando as conquistas de Palmeiras e Flamengo, 2 Libertadores para cada lado, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa. É uma infinidade de taças, e o Abel Ferreira agora acabou também de colocar mais uma que estava faltando para sua galeria invejável de troféus, conquistando o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Se o Flamengo tem números invejáveis na masculina, o Palmeiras tem números absurdamente também invejáveis na feminina. A gente vai ver melhores momentos agora da grande decisão entre Palmeiras e Boca Juniors, que eu tive o prazer, o privilégio e a honra de narrar. Vitória por 4-1 do Palmeiras. Ouvindo o placar parece que foi uma baba, não foi não. O Palmeiras sai na frente com esse gol da Ari Borges, decisiva na campanha, fez o gol da classificação na semifinal contra o América de Cali, por volta dos 4 ou 5 minutos. Vibração dela com a Bia Zanerato, sabendo da importância. Mas aí o Boca vai empatar nesse passe da Prenninger, sai na cara do gol a Priori, a Julie faz a defesa no primeiro momento e no rebote a própria Priori bota para o fundo da rede e deixa 1-1. E aí ficou aquele momento, que será que vai acontecer? Porque era uma final inédita para as duas equipes, tanto para o Boca quanto para o Palmeiras, numa final que remetia também para os torcedores mais tradicionais e mais antigos de boa memória da final de 2000, que o Boca vence o Palmeiras no masculino. E aí a Bruna Caldeirão cruza na medida. Essa aí eu acho que talvez eu conseguiria fazer, mas ela tinha chance de eu errar. Bianca Brasil só complementa para a rede. Faria isso aí, Bibi? Não, eu acho tu achará com Y fez. Acho que me faltaria a altura. Pra ti, talvez te faltaria a técnica. A qualidade que eu não tenho. E aí é muito do que exemplifica o que foi a campanha do Palmeiras. Bola parada, bola aérea, foi uma força decisiva, o cruzamento da Andressinha. E a Poliana, que é a rainha Libertadores, conquistou a sua 5ª taça. É a maior recordista da história da Conmebol Libertadores feminina, que começou em 2009. Tem 5 títulos com essa conquista do Palmeiras. E para fechar, faltava o gol dela, a imperatriz Bia Zanerato, para fazer o gol que definiu o Palmeiras 4, Boca Juniors 1, uma conquista histórica e inédita, com números absurdos também, porque o Palmeiras fez 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, competição disputada em Quito, no Equador, que teve um momento de mais tensão. O jogo mais difícil, na minha opinião, do Palmeiras foi nas quartas de final, contra o Santiago Morning, a comemoração da Bia, que é fã do Cristiano Ronaldo declarada, imitando o CR7 naquela comemoração do Manchester United, na qual ele fingiu que estava cochilando assim, do lado do Anthony. Faz aí vocês duas para a câmera. Anthony e Cristiano Ronaldo com Bianca Molina e Dai Natália. Vamos ver se vocês mandam bem. Calma. É o gol, né? Corridinha.
Bem. Depois elas vão repetir com a tela cheia, pra gente guardar esse momento, elas recortarem e postarem nas redes sociais. E aí o momento da vibração, da comemoração do título, erguendo a taça. O Brasil, aí sim, na Conmebol Libertadores Feminina, é uma hegemonia absurda, criada em 2009, são 11 taças de times brasileiros. O Corinthians é o maior campeão, um dos títulos em parceria ali com o Audax, 3 títulos junto com o São José, e vem atrás Ferroviária e também o Santos, 2 cada, e agora também tem o Palmeiras nesse time de campeões. A Argentina nunca tinha tido uma finalista na história, então o Boca estava representando. Para você ter uma ideia, o estúdio que a gente narrou foi lá na Argentina, a gente vivenciou muito, e o Boca tinha sido campeão masculino naquela semana. Sim. Então festa absurda em Buenos Aires, Obelisco, aquela coisa, tudo lotado. E aí, a final da feminina da Conmebol Libertadores foi depois. E aí no estúdio tinha alguns funcionários que estavam lá com a gente, alguns torciam pro River, outros pro Boca. A gente, e aí, pro do River, vai torcer para quem? Palmeiras e Boca. Ele, pro Boca. Porque tinha esse sentimento do país mesmo, de querer que um time argentino conquistasse pela primeira vez. Já foi um feito histórico do Boca, que tem um time que tem a Yamila Rodrigues, que é uma craque de bola. Foi inclusive indicada para o prêmio da Globe Soccer Awards entre as 20 mais importantes jogadoras do mundo, então você consegue já ter uma dimensão do tamanho. Ela foi artilheira da Copa América pela Argentina com 6 gols em 6 jogos. Então esse Boca é um time muito forte, não é, o Palmeiras venceu de 4-1, foi fácil. Não foi fácil. O Palmeiras talvez tenha criado a facilidade na partida, mas quase foi eliminado nas quartas, na fase em que o Boca eliminou o Corinthians, para você ver. Será que o Boca ia ser fraco se não tivesse eliminado o atual campeão Corinthians, que é uma das maiores potências dos últimos, 5 anos do futebol feminino? Claro que não, tem muito seu mérito. O Corinthians perdeu por Boca por 2-1, o Deportivo Cali elimina a Ferroviária também por 2-1 nas quartas, e no dia seguinte o Palmeiras com isso aqui, de também cair para o Santiago Morning, toma o primeiro gol, num lance contestável ali, a Júlia acaba espalmando a bola para o meio da área e sai o gol com a Cunha, e aí o Palmeiras busca o empate aos 83, que é tipo 30 e muitos já do segundo tempo, com a Catrine na bola parada. E no último minuto, não é força de expressão, aos 50 e tantos do segundo tempo, cruzamento da Júlia Bianchi, a Bruna Caldeirão desvia de cabeça e sai o gol do Palmeiras com a Dai Silva, que nunca tinha marcado pelo Palmeiras, entrou e faz o gol decisivo. Então assim, é uma trajetória com um roteiro muito bonito também desse Palmeiras. Pegando o gancho desse gol, a Dai Silva, acho que ela é talvez uma grande mostra do que foi esse Palmeiras na Conmebol Libertadores Feminina. Porque a gente falava nas últimas temporadas de um Palmeiras que era muito dependente de algumas principais jogadoras. E talvez o maior nome nesse sentido seja a própria Bia Zanerato. Tanto que ela deixa o clube na temporada passada e o Palmeiras tem uma grande queda de rendimento. E nessa temporada, o Palmeiras chega ainda mal das pernas na Conmebol Libertadores, com problemas internos, com uma troca de técnicos meio abrupta, que a gente não teve uma explicação plausível de como e por que aconteceu, com a perda das 2 principais zagueiras do elenco, né, também por problemas internos, a Thaís e a Agostina. Tem um desnível ali dentro do Campeonato Paulista, correndo risco até de ficar fora da zona de classificação, um título ainda que é inédito para o Palmeiras dentro do feminino. Chega para uma competição que sabe que o maior rival, os maiores rivais, né, dentro do feminino, a Ferroviária e o Corinthians, eles são exemplos. O Palmeiras chega para sua primeira participação, sabe que é tiro curto, chega na altitude, tudo jogando contra. Sejamos francos, tudo jogando contra o Palmeiras. O Palmeiras consegue fechar a porta, chega em Quito e parece que deixa todos os problemas de fato no Brasil, se concentra nessa final e consegue dar destaque a outras tantas jogadoras que deixaram seu nome nessa conquista histórica. A própria Dai Silva, a Ari Borges, a Caldeirão, a Bia Zanerato, não tem como não falar nela, a Sochor, a Bianca Brasil. Então, acho que é um time que se consolida pela força de um elenco, por saber administrar um emocional numa competição que é curta, numa competição que cobra caro os erros cometidos, numa competição que elimina grandes favoritos já nas suas fases iniciais, Corinthians e Ferroviária. Então, acho que o título do Palmeiras, o que eu tenho mais a dizer do Palmeiras, além do investimento que vem acontecendo e vem sendo alto, é que é um clube que soube valorizar as peças que tinha à disposição, soube se fortalecer na união de um grupo, mesmo depois de algumas dificuldades, mesmo depois de ter sido eliminado do jeito como foi na semifinal do Campeonato Brasileiro, de todos os problemas internos, se reergueu dentro da Conmebol Libertadores Feminina. E sobre o Boca, eu acho sensacional que a gente tinha
tenha tido nessa final de Conmebol Libertadores 2 times que, independentemente de quem pudesse ganhar, nós teríamos um campeão inédito. Isso faz bem para a modalidade, mostra que o investimento ele faz diferença, o projeto ele tem que ser levado a sério para que as conquistas aconteçam. Independentemente se fosse Boca ou Palmeiras, eu, como uma admiradora do futebol feminino, já ficaria feliz. Porque não adianta a gente chegar numa Copa América e o Brasil passear. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver jogo duro contra a Colômbia, a Argentina se fortalecendo, Uruguai, Venezuela, Equador, os países aqui do continente valorizando o futebol feminino e investindo dentro da modalidade. E os clubes, eles também são um reflexo disso. A gente não quer mais as goleadas de 16-0, de 10-0. A gente quer ter grandes adversários, assim como acontece na masculina. Por que não ter uma rivalidade Brasil e Argentina também na feminina? E acho que essa final, o jeito como ela aconteceu, a América de Cali ficando pelo caminho, o Deportivo Cali, que tinha feito uma grande fase de grupos também, o próprio Corinthians e Ferroviária, mostra que os times eles estão mudando, os investimentos eles estão acontecendo, e a Conmebol Libertadores ela vai ficando cada vez mais técnica e mais competitiva. Isso acho que deu uma grande surpresa, mas uma boa surpresa também, né? A trajetória do Palmeiras na Libertadores Feminina, porque durante a glória delas, enfim, que antecederam a competição, né, que é esse tiro curto que a Bianca mesmo falou, a gente estava pensando como será que o Palmeiras ia chegar, pelos problemas internos, pela eliminação da semifinal do Brasileirão, que foi bem dolorido, até porque o Palmeiras estava num momento bom e continua, né? Foi o melhor ataque do Brasileirão, 46 gols, acho. Então, tudo isso a gente estava pensando, como será? Será que vai esbarrar em inexperiência por ser a primeira participação desse time numa Libertadores? Será que se bater de frente com um time colombiano, América de Cali ou Deportivo Cali, como que será que vai sair? Então, tinham muitas questões. O que ia acontecer. Eu acho que foi uma grande surpresa, uma boa surpresa, tanto do Corinthians, que a gente achava até que ia um pouco mais longe na competição, até pelo histórico, por ser o atual campeão, né, na temporada passada, mas eu acho que o Palmeiras surpreendeu todo mundo, deixou esses problemas para trás, que acredito que era a grande preocupação e dúvida, né? Como que o Palmeiras ia chegar. E a gente, quando, enfim, a gente não conseguiu assistir o jogo, a gente estava ao vivo fazendo conteúdos para masculina, mas eu estava acompanhando ali dos gols, eu fiquei muito feliz mesmo, porque o futebol feminino ganha como um todo. Então, temos mais um brasileiro campeão de Conmebol Libertadores, mais uma final inédita, mais um campeão inédito, e que o continente todo, a Libertadores Feminina, que teve também uma premiação histórica nessa ocasião, enfim, ganha, todo mundo fica muito feliz. Eu, particularmente, também fiquei muito feliz com a vitória delas, invictas, e que comemorem muito, que festejem muito, e que para que ano que vem a gente tenha também mais times preparados e que, enfim, joguem de igual para igual. Essa é o panorama geral. Também. E a Dai falou sobre a premiação, já é importante, porque esse Palmeiras já vai se reforçar para ano que vem, de repente, buscar um campeonato brasileiro. Vai estar na Conmebol Libertadores Feminina do próximo ano, ao lado de Internacional e de Corinthians, que o Corinthians ganhou o campeonato brasileiro. Então, acho que a tendência é que cada vez, temporada a temporada, a gente passe a ver mais o resultado da obrigatoriedade que a Conmebol colocou anos atrás e que está fazendo diferença pro fomento do futebol feminino e também para a qualidade da Libertadores feminina. Salvo engano, $1,5 milhão para o campeão e $500 mil para vice-campeão. É uma premiação importante e um pouco disso que vocês falaram. A Copa América reflete, de certa forma, a divisão de forças do futebol feminino na Conmebol Libertadores, porque a gente teve a Colômbia como vice-campeã contra o Brasil 1-0, e a Argentina como terceira colocada. E você tem um argentino e um brasileiro na final e 2 colombianos disputando o terceiro e quarto. Aliás, um resultado que me surpreendeu foi a goleada do América de Cali para cima do Deportivo Cali na disputa de terceiro e quarto. Foram 2 times que fizeram ótimas campanhas. O América de Cali com a protagonista Catalina Osmi, camisa 10, maior artilheira da história da Conmebol Libertadores de todos os tempos, chegou a 31 gols, se descolou da Cristiane dos Santos, que tinha 29. E do lado do Deportivo Cali, a Carolina Arias, várias jogadoras de seleção colombiana. Então foram times que deram muito trabalho. O Deportivo Cali virou e quebrou a invencibilidade da história do Corinthians na Libertadores Feminina, vencendo por 2-1 de virada. Eliminou a Ferroviária também por 2-1. O América de Cali não chega... Acho que o Palmeiras controlou bem o jogo contra o América de Cali na semifinal, venceu por 1-0. Fiquei com a impressão, não é nenhuma informação, de que a Catalina Osmi não estava no melhor dia físico dela, estava com uma proteção na coxa. Não pareceu ser a mesma jogadora da fase de grupos, que foi muito decisiva. Ela estava mais como uma lançadora, assim, ficando atrás do meio de campo, trocando passes, enfiando bola, do que sendo protagonista ali na frente. Fiquei com a impressão, não é nenhuma informação a respeito dela, mas é uma craque de bola, joga muito, fez uns 2 golaços, assim, e tem uma facilidade para proteger a bola. Ninguém tira a bola dela.
Ela protege, ninguém consegue tirar, pifa, faz o time jogar, joga muita bola a Catalina Usme. E realmente essa divisão de forças com outros times aparecendo para o cenário, acho que são muito importantes. O Palmeiras, que reativou seu futebol feminino em 2019, já conquista o maior título da sua história, disparado, porque tinha ganhado 2 Copas Paulista com o Ricardo Belli, e acho que um paulista lá atrás, em 2001, se eu não estou enganado, mas o Palmeiras já crava de vez o seu nome na história, vinha batendo na trave em Campeonato Brasileiro, em outras competições, e agora joga logo na sua primeira participação, consegue um título num ano que é histórico também pelo calendário cheio, 5 competições para o Palmeiras pela primeira vez. Não, e sobre que tu falaste da Copa América, como mostra, faz esse recorte do futebol feminino aqui no continente, a gente já teve 10 edições de Copa América, 9 títulos do Brasil e 1 da Argentina, então é bem disparelho. E em Conmebol Libertadores são 14 edições para 11 títulos brasileiros. Então, lógico que a gente brinca, que a gente quer que as taças venham para cá, mas a gente vê que a modalidade ela está se fortalecendo de verdade no continente, que os clubes estão pagando, estão assinando carteira, estão investindo, estão contratando, que a gente está tendo essa troca, esse câmbio, uma movimentação na janela de transferências também de jogadoras da Colômbia que venham para cá, da Argentina que venham para cá e que saiam daqui também para o nosso continente, não necessariamente para a América do Norte, para os Estados Unidos, para a Europa. Isso é muito bom e o futebol feminino tem muito a ganhar. Sportivo Limpenho do Paraguai, Colo-Colo do Chile e o Atlético Huila da Colômbia são os outros 3 campeões que não são brasileiros desses 14 desde 2009, quando foi criada a competição. O Santos, por acaso, é o primeiro campeão da masculina e da feminina. O Santos campeão em 2009, de brasileiros eu estou falando. O Santos primeiro campeão em 2009 na feminina e lá atrás, na década de 60, o primeiro brasileiro campeão da masculina. Acho que fizemos um bom resumo de tudo que foi importante ser dito da Conmebol Libertadores masculina e feminina. Ficou faltando algo dizer, Dai, Natália e Bibi Molina? Acho que terminamos, né, essa temporada de Conmebol Libertadores e foi muito bom, né, com 2 brasileiros campeões, muita competição, muitos jogos incríveis também. Acho que a gente conseguiu, né, falar bastante dos 2 campeões, mas muito feliz também com a temporada, claro. É muito bom, porque a gente trabalha o ano todo esperando esse momento e não está decepcionando, né? A gente chega nessa reta final com a sensação de trabalho, de dever cumprido, não só da parte do nosso trabalho, mas de ver os brasileiros mesmo se destacando, jogando bem, chamando atenção no cenário continental. A gente teve uma final tranquila, sem briga, né? A rivalidade ficou bem dentro de campo mesmo. O clima, a gente pode dizer, porque a gente estava lá em Guayaquil, foi muito bom mesmo, não é porque estávamos lá, não, foi muito bom. A gente andava nas ruas, sentia a receptividade da galera de Guayaquil e também a troca legal, amistosa, fora de campo, antes do jogo, entre atleticanos e flamenguistas. Eu acho que isso faz toda a diferença, Asa. Acho que foi mais uma grande temporada de outras tantas aí que estão por vir. Então agora, para não esquecer, com a câmera na tela cheia, a cochilada a lá Cristiano Ronaldo e Antony, de Bianca Molina e da Natália, na fechada, que vai ficar bonito para vocês cortarem depois. Vamos dar uma corridinha e fazer? Tá, vamos, mas cuidado com o copo aí. Tira a bola aí. Copo bonito demais, inclusive, a gente mostra depois, velho. Uma corridinha, 3 passos, ali, né? tá, 1, 2, 3 Errei, sorri, vamos de novo. Tá, não dá pra dormir sorrindo, né? 1, 2, 3 CR7, inclusive, reta final de carreira, se quiser vir jogar uma Conmebol Libertadores aí, né? Não é? Estão falando que o futuro dele tá meio indecisivo, tá, não sei o quê. O Suárez já veio. Pois é, já dá aquele... como é que foi aí, Nacional, pá, não sei o quê. Alô, Messi também, exatamente. Fica a dica aí pra vocês. Inclusive, Nacional campeão uruguaio, né, vai estar na Conmebol Libertadores. Eu não me importo se o CR7 quiser jogar com o Suárez, inclusive. Repetir a rivalidade de Barcelona e Real Madrid de antigamente, agora aqui no continente. Já pensou? Seria maravilhoso. Bibi, Dai, tamo junto. Obrigado, hein? Tamo juntas. Parabéns pela narração aí na final. Obrigado. Azan, a gente falou sobre várias pessoas que entraram na história do Palmeiras feminino. Marcelo Azan entrou também, porque é uma narração que eu imagino que seja inesquecível, né? Ah, sem dúvida. Foi um grande prazer, um grande privilégio. Fiquei emocionado junto. Principalmente, o jogo mais emocionante foi esse das quartas, eu acho. Porque, assim, o Palmeiras ficou isso aqui de ser eliminado. E sai um gol com 50 do segundo tempo, aquela coisa que você mesmo... Não é possível, na falta, assim, era o último lance, gente. Acabou aquele lance ali, era pênalti. E aí, pênalti, sabe lá o que vai acontecer. Então foi um grande privilégio. Estive com a Juliane Santos, com o Fefux, com a Letícia Macedo, que é um fenômeno, 18 anos, narradora.
primeira viagem dela internacional da vida, primeira vez que ela andou de avião na vida. Foi um grande prazer estar com o nosso time lá direto de Buenos Aires para fazer a Liberta Feminina. Bom demais, Muito parabéns. bom, parabéns a todos vocês. Estamos juntos, Dai, Bibi, todo o nosso time. Obrigado a vocês que nos acompanharam durante toda essa temporada. Esse foi o nosso show dos campeões da Conmebol Libertadores masculina e feminina. E agora, para terminar esse de vez, a gente tem que sair andando como a gente sempre ensaia e nunca consegue. Show, É isso, vamos então. vamos lá. Beijo, Valeu, gente. até ano que vem. Um abraço.